Hoje eu vi uma cena na academia que me fez pensar muito. Na verdade, a academia é um lugar que me faz pensar muito. Eu costumo ter muitos insights quando eu vou e no momento que eu estou voltando da academia. Eu acho que a endorfina, a serotonina, a dopamina devem ativar, né, ativam áreas cerebrais em mim que trazem esses insights poderosos. Eu queria de verdade poder gravar algumas vezes os meus pensamentos para poder trazer esse conteúdo aqui para você, porque eu sei que iria ser transformador. Às vezes eu até oro sobre isso e peço a Deus que me dê uma memória maior, porque eu tenho memória de peixe, tá? Eu tenho memória de peixe, assim, ó. Oi, a gente já chegou, né? A Dores, quase a Dores. E voltando, hoje eu vi a seguinte cena. Aquela cena que é muito típica do mês de janeiro. Eu treino nessa academia há praticamente, ou pelo menos uns 8 anos. Eu não diria que tem 10 anos, porque eu treinei em outras academias aqui na cidade, mas eu acho que tem aí uns 8 anos que eu treino nessa academia. Então, por que eu falo que é uma cena típica de janeiro? Porque é a primeira vez que eu vejo essa pessoa lá. E eu quero que você entenda, antes de tudo, que o que eu vou falar aqui é algo observacional e não de crítica. Por que é algo observacional? Porque já faz tantos anos que eu treino, tem pelo menos por baixo 20 anos de treino de musculação, que eu já vi de quase tudo. E aí, aliado a isso, como nutricionista, é normal eu ver, saber, vivenciar, escutar determinadas situações, tá? E aí, o que é que aconteceu? Vamos à situação em si. Uma mulher, provavelmente gravando o seu primeiro treino ali, né? Então ela estava muito empolgada, uma roupa nova, bonita, um tênis novo, né? Extremamente branquinho, você via que estava tudo muito novinho, né? O celular ligado, ela tentando encaixar em algum lugar, mas você via que era uma pessoa que começou agora, porque ela solicitou muitas vezes o professor para entender determinados exercícios, ela perguntava como é que fazia, você notava facilmente que era alguém que estava iniciando. E eu, particularmente, acho isso muito gostoso, muito empolgante, mas ao mesmo tempo eu sinto algumas coisas em relação a isso, e é por isso que eu vim gravar esse vídeo, para que você também tome consciência de determinadas coisas que precisam e podem ser mudadas, que é o seguinte: geralmente as motivações do começo não tendem a dar constância. Deixa eu até pesquisar aqui como foi que realmente eu coloquei, né? Ah, olha só, eu até anotei aqui, ó. Empolgação cria começo, mas não sustenta caminho. Ah, ficou bonito, ó. Agora sim, né? Bonito, refinado. Empolgação cria começo, mas não sustenta caminho. Eu costumo dizer que as pessoas, elas têm muitas vezes um velocímetro. Eu não sei se você tem também. Só que essas pessoas que têm esse velocímetro, que elas partem do 0 ao 100 muito rápido, são as mesmíssimas pessoas que caem desse 100 ao 0 na mesma velocidade. Então, são aquelas pessoas que compram a roupa nova, o tênis novo, querem entender sobre alimentação saudável, treina como se não houvesse amanhã, mesmo começando há pouco tempo. Então, tem um risco maior de se lesionar e um risco maior também de desistir, não só por algum tipo de lesão, mas também pela intensidade demais. Quando a gente fala em pessoas que são extremamente empolgadas com os inícios, a gente também geralmente está falando das pessoas que desistem com muita facilidade. Então, não seja essa pessoa. E, detalhe, voltando aqui a esse exemplo específico, eu não estou dizendo que ela é assim.
né? Posso ser que eu esteja errada, essa pessoa já treina há muitos anos, está fazendo uma ficha nova. Eu acho que não, pelo comportamento no todo. No todo. Mas não é uma crítica, é uma... Entenda isso como uma ajuda de quem já faz isso há muito tempo. Eu treino há mais de 20 anos, eu sou formada há 10 anos, eu escuto muitas histórias e eu já vi muitas histórias dentro da academia. E eu sei, eu vejo, e talvez você também saiba disso, que as pessoas que começam com muita empolgação são exatamente aquelas pessoas, vai do 0 ao 100 e desce ao 0 na mesma velocidade. Entenda que em uma vida saudável, não é para ser um momento saudável, queira construir uma vida saudável. Por isso que eu falo muito que na mentoria eu não ensino você a viver um momento saudável. Sabe aquela coisa assim, projeto verão, aí entra, é um momento saudável. Vou ser madrinha de casamento, é um momento saudável. E não que você não possa colocar determinadas metas para se empolgar e fazer um pouco a mais. Mas é sempre muito mais benéfico que você olhe a longo prazo. Você precisa olhar a sua vida como um projeto. Eu sempre falo, é projeto vidão, não é projeto verão. Então, comece a utilizar de estratégias que sejam mais convincentes, inclusive para você mesmo. Se você sabe que você é a pessoa empolgada que vai do 0 ao 100, do 100 ao 0, tenta fazer o seguinte, eu vou quebrar isso aqui em pequenas ações. Eu sei que eu não consigo ir 5 vezes para a academia, então eu vou começar com constância até ir 2 vezes por semana. Quando eu instalar esse hábito de ir 2 vezes por semana, aí eu vou subir para 3. Vou instalar 3 vezes por semana, vou subir para 4 e assim por diante. Na construção de um estilo de vida saudável, é muito mais importante que você tenha constância do que intensidade. Não seja a empolgada, seja a constante, porque isso gera muitos mais resultados. Então, o que eu mais vejo são pessoas que começam assim, cheias de energia, compram tudo, querem registrar tudo, mas somem em poucas semanas. E eu tenho um lugar de propriedade de fala, não só pelo meu lado profissional, mas pelo lado pessoal, porque independente, antes de ser nutricionista, eu já vivia isso. Eu nado desde os 6 anos e nadei até os 16. Dos 16 até hoje, eu estou dentro de uma sala de musculação. Eu amo treinar, eu não vou pela força do ódio, como as pessoas falam, eu vou pela força do hábito e do bem-estar. Eu já passei pelas diversas fases da musculação. A que queria sair de magrinha para paniquete, eu sou desse tempo, não faço os cálculos. Já fui por uma via estética, já fui por uma via de... enfim, várias vias que a gente sabe que tem. E hoje eu vou pelo bem-estar, pela minha saúde mental, saúde física. Enfim, são tantos benefícios que não daria para enumerar, teria que ser um outro vídeo aqui. Mas são as pessoas que somem em poucas semanas. Por quê? Porque a empolgação é muito alta. É igual tomar café. Não é a longo prazo, né? Você toma, tem aquele pico de energia, dá 2 horinhas, você está lá embaixo novamente. Eu não acho que vale a pena. Até falei, porque em outro vídeo, que eu não sei se ele ainda está para postar, não sei se vou postar esse aqui primeiro ele, que eu não tomo café mais com tanta constância feito antes, justamente por conta disso. Então, veja, quando você identifica determinados padrões, você começa a ter que entender que é necessário mudar. Mas não existe uma fórmula mágica, existe a fórmula que você funciona melhor. Porque saúde não é sobre um início bonito, não é sobre um início e estar sempre empolgado, estar sempre motivado. É sobre o dia a dia comum, é sobre a constância. É o treino que você vai fazer sem vontade. É a refeição simples que você vai repetir. É o chá que você toma quando ninguém está vendo. É aquele acordar
30 minutos mais cedo para poder dar tempo de ir para a academia, que ninguém está vendo o seu sacrifício. É aquela verdura que você não gosta, mas que você está se desafiando a experimentar, porque você entendeu que você é uma adulta. E agora você não pode mais, o seu corpo não aceita mais determinados alimentos / desaforos. Sabe? É você olhar não mais como a Alice no País das Maravilhas. Um mundo de fantasia de, eu vou continuar assim, eu vou tentar tudo do mesmo jeito. Não, você não pode mais tentar do mesmo jeito. Você tem que inovar e você tem que se conhecer para entender como você pode fazer aquilo de uma forma diferente e prazerosa. Porque o estilo de vida saudável precisa ser baseado em coisas que são sustentáveis, constantes e prazerosas. Eu amo a minha rotina. Eu passei a amar acordar cedo. Eu odiava acordar cedo. Eu acordava cedo por pura obrigação. Até ver que, poxa, isso pode ser diferente para mim. Isso é bom, isso pode ser bom. Como que eu posso fazer? Olha só, a pergunta que mudou tudo. Como posso fazer isso ser bom? Eu não podia acordar simplesmente por acordar, né? Vou acordar e ficar olhando para o teto. Não. Então, eu tinha que colocar coisas que fossem me motivar positivamente a dar essa continuidade. E aí eu comecei, naquele tempo do livro, do boom do livro Milagre da Manhã, e aí eu ia ler a Bíblia, e aí eu ia orar, e isso me motivava a continuar. Não apenas me deixava empolgada, entende? Me deixava motivada, que é diferente. Tá? Então, rotina saudável não nasce de empolgação, ela nasce de compromisso. E compromisso não vai ser uma empolgação constante, é voltar, mesmo quando a emoção de tudo aquilo que iniciou já acabou. Imagina se eu fosse ainda depender da empolgação de quando eu iniciei para treinar hoje em dia. Não treinava mais, viu, senhora? Mas não mesmo. Inclusive, hoje em dia tem umas vezes que dá uma raiva. Eu não vou treinar mais, não quero mais, não quero. Dá 2 dias sem ir para academia, eu tô lá novamente. Por quê? É um hábito tão consolidado e eu sei que me faz bem que eu volto. Naturalmente, eu não dependo mais da empolgação, muitas vezes nem da motivação. Tá? Então, talvez o que esteja faltando não seja mais motivação, mas um jeito de fazer isso que caiba na sua vida real. Por isso que eu falei. Não começa assim, agora eu vou cortar todos os alimentos e vou ser totalmente fitness. Agora eu não vou mais sequer tomar suco porque eu escutei que a frutose, blá, 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 blá. Não, comece aos poucos. Faça apenas uma limpeza na sua alimentação. Olhe para a sua rotina com amor e com responsabilidade. Dizer assim, realmente, eu não consigo ir para a academia 5 dias. Eu gostaria. E eu vou chegar a fazer isso. Mas por hora, a minha agenda cabe 2 vezes por semana. E são essas 2 vezes que eu vou assumir com honra ao meu corpo e com compromisso comigo. Saúde de verdade, ela é silenciosa. E é justamente por isso que é tão poderosa. Eu vejo uma outra coisa bem interessante, que pode servir para um outro vídeo, inclusive, mas que eu quero falar aqui, né? Que muitas das pessoas que estão ali, que são bem contínuas na academia, inclusive, não teve como eu não escutar, porque eu estava bem do lado, um dos personagens de uma mulher lá, que eu admiro bastante, que ela treina todo dia, enfim. Disse assim, você ficou em 5º lugar na... Como é que fala, gente? Não é na pontualidade, é da pessoa que mais veio durante todo o ano. Ou seja, ela, assim, né? Tá lá todo dia, entendeu? Então eu vejo que as pessoas que são mais disciplinadas, têm um corpo acima da média, construíram um estilo de vida saudável, elas não são pessoas empolgadas, elas não são pessoas que estão tchá, 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 tchá. Eu preciso mostrar, eu preciso fazer, a não ser que trabalhe com isso e olhe lá, sabe? São pessoas que têm uma continuidade, que têm um compromisso. Pensa nisso.
E eu não quero desmerecer quem posta, tá? Até porque eu também faço algumas vezes, né? Até da minha profissão, até para inspirar. Mas entende que é muito mais sobre o fazer de fato do que sobre o mostrar. É muito mais sobre a vivência real, sobre o dia a dia, do que sobre a ilusão. Voltando para Alice no País das Maravilhas. Então, se isso faz sentido para você, fica aqui comigo, começa a assistir outros vídeos, né? Eu quero que você, ao longo desse ano, construa constância, não um personagem. Eu quero que você construa motivação real e não empolgação. Foi uma satisfação estar aqui com você. Comenta o que você achou, qual foi o insight que você teve, ou se você é das minhas, que tem muitos insights durante a academia também, e durante várias outras horas do dia, mas às vezes não consegue colocar isso em palavras. Te vejo no próximo vídeo.